E vamos começar já falando sobre a suposta trama golpista. O ex-comandante do Exército, Júlio César Arruda, negou ter proibido a entrada da Polícia Militar do Distrito Federal no acampamento durante o 8 de janeiro de 2023. O general prestou depoimento como testemunha de defesa de Mauro Cid durante audiência no STF. O Bruno Pinheiro acompanhou esse depoimento e traz todos os detalhes ao vivo. Boa tarde, Bruno Pinheiro. Conte tudo o que você sabe para alimentar esse nosso debate que hoje vai pegar fogo. Fernando Capês, vamos lá juntos tentar entender então. Ótima tarde a você, aos seus convidados e a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, no Linha de Frente. Essa discussão, essa oitiva iniciou hoje cedo às 8 horas da manhã no Supremo Tribunal Federal, com vários depoimentos, na verdade, entre eles o do general Júlio César Arruda. Ele revelou ali informações sobre a conduta de Mauro Cid e outros militares que também foram ouvidos na audiência de hoje e chegaram a falar sobre o comportamento de Mauro Cid, que ele sempre foi um homem, um militar de cumprir ordens, que sempre seguia o ritual do militarismo e que nunca os seus comandados, os seus subordinados ou os seus comandantes ouviram de Mauro Cid informações sobre um plano de um golpe de Estado e nem mesmo de assassinar autoridades, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. Entre um dos militares que acabou sendo ouvido na audiência desta quinta-feira, disse que ele tem um conhecimento jurídico e que nunca ouviu de Mauro Cid essa informação, mas que um dia chegou a visitar Mauro Cid, já nessa reta final, após ele conseguir essa liberdade, de que ele estava se sentindo um pouco abandonado diante de toda essa situação e que tinha uma condenação sobre os atos do 8 de janeiro. Agora, sobre o dia do 8 de janeiro, aquela noite do 8 de janeiro, o que aconteceu? Veio uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para fazer essa prisão de todos que estavam na frente deste quartel-general aqui na capital federal. Esse acampamento que durou vários dias. Quando os homens da Polícia Militar chegaram lá no quartel-general, foram informados, de acordo com a investigação por Júlio César Arruda, que a sua equipe era muito maior do que a equipe da Polícia Militar e não autorizou que o comandante da polícia chegasse até essa área do acampamento. Foi necessário chamar os ministros. Naquela época, o ministro Flávio Dino estava no Ministério da Justiça, inclusive, ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ministro Rui Costa, da Casa Civil, representando o governo federal e outras autoridades. Júlio César disse o seguinte, a gente tem inclusive uma arte para a gente entender o que disse realmente o general Arruda, que naquele dia ele foi para o local do Exército, ficou ali no acampamento, acompanhando os acontecimentos. Lá pela noite, quando uma parte dos manifestantes estavam voltando para essa região do quartel-general, ele recebeu a informação de que haveria essa operação da Polícia Militar após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Resumindo, general Arruda disse, aí eu falei, isso tem que ser coordenado e chamei o interventor para combinarmos isso aí. Ele então, de início, de acordo com a investigação, não autorizou o acesso da Polícia Militar. E foi justamente isso que o ministro Alexandre de Moraes fez um questionamento. O senhor foi ríspido, disse que não iria autorizar, né? Teve uma fala muito dura e ele respondeu que não se lembra se ele falou ou não. Ainda sobre general Arruda e o relacionamento com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que tudo que ele, Cid, se propõe a fazer operacional e intelectual, ele sempre saiu muito bem. E ele também relembrou que visitou o tenente-coronel Cid quando ele estava ainda lá no quartel, aqui na capital federal, visitou ele no batalhão de polícia do Exército e teve uma conversa normalmente, conversa com a família do Cid, inclusive, que reside em Niterói, no Rio de Janeiro. Então essas informações foram
reveladas nesta audiência de hoje, de um pouco mais de 1 hora, na verdade. Amanhã, novas oitivas vão acontecer, mas o que a gente ouviu hoje é que o ex-ajudante de ordens nunca discutiu um plano de golpe, que estava chateado por esse abandono do núcleo duro do bolsonarismo, de quem esteve com ele lá no Palácio do Planalto, e que Cid nunca discutiu nem plano de golpe, nem assassinar autoridades, e nem mesmo quando estava no comando do batalhão, nunca discutiu o lado A, o lado B de uma campanha eleitoral. Bom, agora aguardar o que isso vai revelar ao final desse inquérito que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Fernando Capês. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Boas informações aqui para alimentar esse nosso debate. Meu querido Paulo Loyola, o tenente-coronel, né, o Mauro Cid, já está provado que ele não estava no dia 9 de dezembro, não participou da reunião. Ele mesmo diz, ontem o comandante aeronáutico também falou. Agora, essa é uma discussão, esse depoimento é sobre o day after, né? Sobre quando foram executadas as prisões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu queria ouvir de você é o seguinte: como é que uma massa de milhares de pessoas se deslocam do Brasil inteiro em direção a Brasília? Claro que se vai ter uma manifestação, se é para golpe, se não é para golpe, isso aí está sendo apurado. Agora, se é uma manifestação de protesto, são ônibus e veículos que vão se deslocando a Brasília, concentração de pessoas, e os prédios estavam completamente sem vigilância. Isso aí não implica também, não se apurou até agora, a omissão das autoridades que tinham o dever de estar lá protegendo os próprios ali de Brasília, o prédio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê toda essa trama aqui? Hoje o depoimento foi mais ou menos sobre isso, sobre a execução da ordem de prisão e sobre as medidas ali para proteger ou não os prédios durante a manifestação. Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros da mesa. Aquele abraço sempre especial para o pessoal do YouTube, que é sempre tão carinhoso aqui com a gente. Bem, gente, na verdade, avançando aí a questão das investigações. Me parece, Mauro Cid está utilizando-se da teoria ali de Hannah Arendt, de banalidade do mal, quando no julgamento de Eichmann, Hannah Arendt faz uma análise de que aquele ali seria um burocrata cumprindo ordens e que, portanto, não teria o mesmo nível de culpa relacionado a quem orquestrou todo o processo ali do nazismo durante a Segunda Guerra. Então, ele está querendo montar uma linha de defesa onde mostra ele como um cara obediente e que isso poderia tirar dele toda e qualquer culpa relacionada ao processo, somado ao fato de que ele fez ali a delação premiada, entregou algumas questões que aconteceram relacionadas ao golpe ali do 8 de janeiro. Tivemos essa semana também um general que comentou ali que recebeu, que ele chamou de estudos de Bolsonaro relacionados ao estado de sítio, e a trama vai se mostrando realmente algo intrincado e planejado em torno de um processo de golpe de Estado, inclusive porque aquele tipo de movimentação, a gente sabe, não se cria sozinho. Aquilo demandou financiamento, aquilo demandou planejamento. Do meu ponto de vista, está conectado, e não só do meu, há isso dentro do relatório da Polícia Federal também, conectado com a questão da ocupação ali das frentes de quartel, conectado com a questão de ataque às urnas e que, aparentemente, culminou aí num processo de planejamento da morte do presidente Lula, do ministro da STF, Alexandre de Moraes, e do vice-presidente Alckmin. Então, torço para que a gente esclareça essas questões e prenda todos os envolvidos. E interessante lembrar também, pela primeira vez na história do Brasil, aí, a gente teve pessoas do Exército de alta patente presas em função dessa questão, como o próprio Braga Neto, que já está há alguns meses preso. Muito bem. Priscila Silveira, se tivesse uma vigilância minimamente competente no início de 2023, não teria ocorrido o 8 de janeiro. Ou as pessoas teriam ido lá se manifestar, protestar, mas não teriam ingressado nos prédios, alguns inclusive vândalos, depredando o patrimônio público. Não dá para entender como é que o Gabinete de Segurança Institucional
da presidência não identificou isso, como é que a BIM não identificou, como as Forças Armadas não criaram uma Operação Escudo, a própria Polícia Federal não teve... Dá a impressão que aquelas pessoas foram abduzidas em Marte e caíram de uma hora para outra ali. Quer dizer, não há uma certa conivência por omissão de autoridades que se abstiveram de conter aquela manifestação, torcendo até para que virasse uma turba? Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui da bancada, a toda a nossa audiência. Capês, me chama a atenção, de fato, que eles deixaram um avanço daquelas pessoas que ali estariam se manifestando no dia 8 de janeiro, sem que tivesse, de fato, algo que pudesse... Eu não estou dizendo que teria, porque eles estavam em muitos, não é? Mas eu acho que poderia ter, de alguma forma, inibido a chegada até o ponto que se deu, né, que a gente teve lá a quebra dos objetos, enfim. De repente, essa falha, é importante aqui a gente esclarecer que um ato de omissão também pode sofrer responsabilização por essas pessoas que teriam o dever legal de impedir aquele resultado, podendo fazê-lo, e eventualmente não fizeram. Agora, só que também para acrescentar com relação ao que você disse no que diz respeito ao Mauro Cid, eu acho que essa defesa aí, até para dizer aqui que quando ele fala que ele é um delator obediente, né, que foi o que se quis mostrar com relação à oitiva aí do Júlio César, a gente também precisa lembrar, nos mesmos modos do que eu estou te dizendo aqui sobre a responsabilização, que o fato dele não ter feito, ou seja, ele está cumprindo ordens, mas se ele tem a obrigação de fazer algo, essas ordens seriam ilegais, ele também não deveria cumpri-las. Claro. Então, agora, nessa altura do campeonato, não adianta ele querer se passar aí por um delator com obediência, se é que existiram essas ordens, enfim. Então, se elas existiram e elas eram ou foram ilegais, ele não poderia, de alguma forma, tê-las cumprido. Por quê? Porque ele estaria ali fazendo algo que está fora da sua atividade enquanto... ele era o quê mesmo do Exército? Agora, Tenente-coronel. Ele era tenente-coronel, então ele deveria então dizer, olha, é ilegal, como se suscitou aí em alguns outros depoimentos. Agora, falha na segurança, não estou dizendo que é culpa exclusiva deles, mas até onde chegou, eu acho que o Estado ali falhou e não ter feito o quê? Num primeiro momento em que se teve a notícia, que teve, de que essas pessoas estavam avançando perto do Congresso, perto do Supremo Tribunal Federal, eu acho que teria, de alguma forma, inibido ou tentado se inibir a chegada e o término de como aconteceu no dia 8 de janeiro, Capês. Agora, meu querido Diego Tavares, explica para mim uma coisa que eu não estou conseguindo entender. Vamos lá. No dia 8 de janeiro, quando teve aquela manifestação, que para uns dizem que é narrativa, outros dizem que não, teria sido uma trama golpista, o presidente da República já era o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele tinha, portanto, todo o controle institucional. Era 8 de janeiro, os prédios estavam completamente fechados. Como é que dá para ter uma tentativa de golpe num dia em que é domingo, com todos os prédios fechados, sem funcionamento e com a possibilidade ampla de controle da situação, tanto que foi controlada? Então, eu queria que você explicasse a potencialidade disso aqui, a possibilidade que isso virasse um golpe. Porque depois eu te falo, no comentário que eu faço do crime de tentativa de golpe, eu digo exatamente isso. Se você não conseguiu restringir ou impedir o funcionamento de um dos poderes, não tem golpe. Queria ouvir a sua opinião sobre o tão falado 8 de janeiro. Como é que isso podia virar um golpe? Capês, uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa e a todos que nos acompanham nessa tarde no Linha de Frente. Eu acredito, Capês, isso é uma opinião minha, que Bolsonaro, se tivesse toda a possibilidade, talvez tivesse a intenção de se manter a qualquer custo no poder, enfim. Mas isso não significa, como você bem pincelou agora com o teu questionamento, que esse golpe seria possível naquele contexto, daquela forma, do modo com que essa manifestação do dia 8 de janeiro ocorreu. E nós temos até, você falou aí de um artigo que você escreveu a respeito de uma faceta desse caso, eu vou chamar aqui a luz para outro artigo que você também escreveu, que está lá no Consultor Jurídico, que é a respeito da própria delação do Mauro Cid. Foi revelado pela revista Veja que Mauro Cid, logo depois que foi solto após delatar, vazou um áudio dele falando claramente, olha, eles chegaram para mim com uma narrativa pronta e me pediram
para fornecer informações que robustecessem essa narrativa. Ou seja, a delação de Mauro Cid tem um problema de voluntariedade e é a partir da delação do tenente-coronel Mauro Cid que todo esse inquérito se desdobra, que todas as outras provas foram produzidas. Basicamente, o que o Brasil faz hoje é repetir todos aqueles expedientes que na época da Operação Lava Jato eram tão criticados e que posteriormente, e com razão, geraram muitas nulidades aos processos decorrentes da Operação Lava Jato. Nós estamos incorrendo novamente um erro e eu tenho certeza que mudando o aspecto ideológico desse governo, certamente nós vamos revisitar esses casos, certamente ocorrerão diversas anulações de processos, anulações de provas e nós seguiremos sem uma resposta, o que é muito triste, porque o 8 de janeiro pode não ter sido uma tentativa de golpe de Estado, na minha avaliação não foi, enfim, diante da impossibilidade de meios materiais, né? Trazendo aqui até a figura do crime impossível para esse contexto. Mas isso não muda o fato de que ocorreu uma coisa grave ali e diante dessa coisa grave nós estamos discutindo questões totalmente periféricas, como por exemplo, no novo projeto da meia anistia que vem sendo discutida agora, a hipótese de você diminuir a penalidade para crimes graves, como a tentativa de golpe de Estado. Enfim, a gente não amolda a lei aos fatos, é justamente o contrário. Então, eu acho que o Brasil tem muito a perder com a politização do 8 de janeiro, principalmente diante da narrativa que se encampa de que foi uma tentativa de golpe de Estado. Elevar o 8 de janeiro a uma tentativa de golpe de Estado é diminuir o que é, de fato, um golpe de Estado e o perigo que, de fato, se representa para a democracia. Pois é, eu queria falar agora com o Luiz Augusto Durso. Luiz Augusto, você vem de uma geração, quarta geração de grandes advogados, né, de grandes juristas na sua família. Seu pai, inclusive, presidiu a seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Paulo Loyola lembra bem a obra da Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, quando fala do Eichmann, né? E durante o direito nazista, uma das características da justiça do nacional-socialismo, né, o nazismo, era o direito penal da pessoa e não dos fatos. Ou seja, crime é você ter uma raça, uma religião, uma procedência regional, enfim. E daí vem que o processo acusatório constitucional pressupõe que a gente investigue fatos. O que me assusta é o seguinte: primeiro, era a falsificação da carteirinha da vacinação. Depois, era o presente que ganhou, que não podia receber o presente, ganhou o presente, não ganhou o presente. Depois era o sono da baleia Jubarte. Importunar a baleia. E aí, importunação da baleia. E agora, essa questão da vinculação do ex-presidente Jair Bolsonaro ao dia 8 de janeiro, quando ele já não era mais presidente e não tinha... Como é que você vê a questão da minuta? Eu quero falar agora antes do 8 de janeiro, da minuta do golpe, que, na verdade, era o rascunho de um decreto de estado de sítio. Teria que ser decretado estado de sítio depois de consultado o Conselho da República, o Conselho da Defesa Nacional, convocado o Congresso Nacional e autorizado o estado de sítio. Então, nós estamos discutindo a minuta de um estado de sítio fora das hipóteses constitucionais. Isso já implica em início de execução? Queria que você desse uma análise jurídica para o pessoal que está assistindo. Puramente jurídica, por favor, sem nenhuma tendência ideológica daqui ou dali. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos da bancada, audiência da Jovem Pan. Prazer retornar à linha de frente. Capês, sua pergunta primeiro traz a banalização do direito penal. A gente pode falar seja de Bolsonaro, seja de Lula, com a questão da Lava Jato, seja de quem for, líderes que representaram algum grupo que usam o direito penal para tentar macular a imagem dessas figuras. E às vezes casos absurdos, às vezes casos não absurdos. E aí o próprio processo tem que responder com uma aplicação muito legalista da Constituição e da lei. Com relação ao que você me pergunta da minuta, né, do texto impresso ali, daquela expectativa do que fazer, me parece que diante da evolução do que a gente chama do crime, né, atos preparatórios, início da execução, consumação, isso está, claro, dentro dos atos preparatórios, que pela lei não são puníveis. Você imaginar, você desejar ou começar até a pensar como fazer, não gera imediatamente a resposta penal. É claro que esses processos e inquéritos estão tentando desvendar até onde a conversa com esse papel,
que enquanto é papel não tem muita relevância, mas quando é entregue, quando é levado num contexto, isso começa a ter mais relevância penal, chegou. Se realmente ele foi rasgado, se nunca foi assinado, se cogitaram realmente o estado de sítio, ou se dia 8 de janeiro foi o resultado de toda essa preparação. Isso tudo está sendo desvendado. Mas é interessante, Capês, a notícia, né, sobre o general, sobre essas oitivas de hoje, mostrarem que essa investigação toda, ela tem um foco, né, que é desvendar se de fato nós tivemos os crimes ali apurados ou sobre as denúncias já realizadas. Mas alguns crimes paralelos ou algumas situações paralelas estão sendo deixadas de lado e são muito importantes. O Capês já nos disse sobre a atuação do Estado em proteger o bem público. Então, deixaram quase colocar fogo no Supremo Tribunal Federal. Tem os autores que agiram com a ação, com o dolo, que realmente quiseram causar aquele dano ou eventualmente até quiseram destituir o Estado Democrático de Direito. Mas nós temos os agentes que agiram por omissão. Onde estava a polícia? Onde estavam os representantes e os responsáveis do povo em não deixar aquilo acontecer? Até porque a tentativa de golpe só vai ter capacidade para um golpe em si se não tivermos as forças policiais e as forças do Estado agindo contra, para impedir aquilo. Então, realmente há que se apurar, e isso é bom, esse é o resultado de todo esse processo também, essas medidas paralelas. Até porque, sabe, Capês, quando a gente fala, por exemplo, dessa oitiva de hoje, né, que se teria impedido a polícia de entrar ali no quartel ou ali onde estavam sediados aqueles manifestantes ou até os agressores, né, os criminosos, você consegue reparar e consegue perceber que também há um erro muito grave do judiciário na falta de individualização da conduta. Quando o Estado reagiu prender todo mundo, ele gerou tema da narrativa a dizer, tá vendo, estão perseguindo todo mundo. E por isso vai chegar na situação da necessidade de um PL da anistia. Se o Estado tivesse sido competente para individualizar a conduta de quem de fato cometeu crime, quem de fato queria aplicar ou dar algum golpe de Estado, quem de fato pôs fogo no Supremo ou tentou colocar o fogo, quem depredou o patrimônio público, patrimônio histórico, inclusive, bens milenares que nós tínhamos lá nas casas dos três poderes, nós conseguiríamos eliminar a debate narrativa. Eu adorei o comentário do Diego Tavares, porque ele deixou muito claro que nós temos erros de vários lados e que hoje isso gera guerra de narrativa, porque é muito fácil você pegar um erro de um lado e falar, tá vendo, é culpa do outro lado. Isso está acontecendo para ambas as partes do ponto de vista político, porque o direito penal não está sendo bem aplicado, Capês. A falta de individualização da conduta também é um erro grave para mim nesses processos. Muito bem. E se alguém estiver interessado em conhecer nossa opinião jurídica, tanto nos meus livros, no curso de Direito Penal, como em 2 artigos que eu escrevi, que estão no site Consultor Jurídico. Primeiro, delação de Mauro Cid é nula por falta de voluntariedade, foi publicado em 17 de fevereiro do ano passado, 2024. E o segundo é discussão sobre o rascunho da minuta de decreto de golpe é um nada jurídico, de março de 2024. Não são artigos nem de direita nem de esquerda, são de direito.